E aí pessoal, aqui é o Danilo, e nos últimos vídeos você acompanhou eu criando o começo da arte do nosso projeto zero. E no comecinho desse vídeo você vai ver, em vídeo acelerado, algumas alterações que eu estava testando nessas artes que a gente criou. Eu experimentei algumas cores diferentes, experimentei alguns estilos diferentes, e eu fiz algumas alterações também na arte do nosso personagem. Foram alterações bem pequenas, só pra gente tentar se encaixar um pouco melhor no tema que a gente quer pro jogo, que é mais no estilo de dungeons. Então, nesse caso aqui, tô criando alguns, como se fosse uma parede de tijolos, alguma coisa assim. E no nosso personagem, a gente alterou um pouco as cores pra ter mais contraste com o resto da arte. Acompanhe aí. E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Danilo, e hoje a gente vai continuar o nosso projeto zero. Eu já listei aqui, como nos vídeos anteriores, quais vão ser os nossos próximos passos. Então primeiramente a gente vai corrigir o problema de collider que a gente tinha no último vídeo. Depois de corrigido o problema, a gente vai começar a criar um nível de teste, testar a movimentação do personagem para ver se a gente já consegue encontrar algum bug, e depois a gente vai criar um sistema para conseguir avançar nos níveis, conforme a gente termina cada dungeon. Então eu vou abrir aqui o Unity. Como vocês devem ter visto no comecinho do vídeo, eu fiz algumas mudanças no tile map e no sprite do personagem, e eu vou agora aplicar essas mudanças aqui no Unity. Então aqui eu vou aplicar o tile map primeiro. Eu já adicionei uma nova pasta com nosso tile map de dungeon. Eu tenho que fazer o esquema lá de múltiplos, são 16 pixels, sem filtro, sem compressão, aplicar. Sprite Editor, a gente pode dar um slice por cell size, 16 por 16. Pá. Apply. Beleza? Agora a gente pode criar uma nova paleta de tile map. Deixa eu lembrar onde é que aqui tile palette já está junto com as nossas outras abas aqui. Essa aqui é a nossa antiga, vamos criar uma nova paleta. Dungeon, line 1, retangular, automático, criar. Tile map, cenário, dungeon 1. Beleza, agora é só a gente arrastar o que a gente criou aqui, ó. Arrastar pra cá. Vai pedir de novo uma pasta. E aí, tile map, cenário, dungeon 1. Na verdade, outro a gente salvou em cenário grama. Eu acho que tanto faz. Tudo certo. Beleza. Temos aqui o nosso tile map. A gente pode talvez já criar. Como é que tá aqui a nosso game? Tá, ele tá escondido aqui. A gente pode então, nesse tile map grid que a gente tem aqui, a gente tem um tile map aqui. Então o grid é para criar as posições corretas onde devem ser colocados os tiles. E o tile map é efetivamente onde a gente pinta os tiles que a gente quer e define o collider e assim por diante. Vamos ver se a gente consegue simplesmente pintar aqui. Eu quero selecionar esse. Esse último é diferente. Esse aqui é diferente. Esses aqui são diferentes também. Esse aqui são assim. Beleza. Então se a gente vier aqui no game agora, a gente consegue observar já o nosso novo tile map. Tem uns probleminhas aqui, mas isso é detalhe, a gente pode corrigir futuramente. Vamos mudar também o personagem. O personagem já tá aqui, personagem 2. Só temos que corrigir a compressão. Aqui é um bom exemplo, ó. Se eu reverter isso aqui, se a gente não corrigir a compressão e o filtro, ele fica desse jeito, porque o Unity tenta, sei lá, suavizar um pouco o sprite. Então por isso que a gente tem que vir aqui sempre em nenhuma compressão e nenhum filtro também, para sprite em pixel art. Se for alguma coisa com uma resolução maior, alguma coisa que você tem uma textura em 4K, alguma coisa assim, aí já é outro esquema. Daí tem algumas configurações que você vai poder usar diferente. Mas para pixel art, esse aqui é o melhor que tem. Pixels por unit são 16, single, sprite editor, aplicar. Beleza? O nosso collider, deixa eu lembrar onde é que é o collider aqui. Physics shape. Tá, tem que gerar. Esse aqui é o physics shape. A gente vai fazer um collider mais simples. Acho que eu nem vou fazer esse physics shape aqui. Vamos colocar direto no personagem. Aplicar aqui. A nossa sprite tá certa. Vamos vir no personagem, vamos trocar o render. Legal. Então você viu que eu só troquei aqui. Eu tinha a sprite antiga
aqui no personagem, no Sprite Renderer, a gente escolhe qual é a sprite que a gente quer. Eu tinha a antiga ali, era desse jeito. Eu peguei a nova que eu criei, arrastei pra lá e pronto. E tudo isso aqui a gente consegue acessar através do código. Então se eu quiser, por exemplo, trocar essa sprite aqui para uma outra no meio do código, digamos que, sei lá, o personagem subiu de nível e a aparência dele mudou. É só eu dizer lá no meu código que no Sprite Renderer o sprite vai ser uma sprite diferente. Então isso é bem simples de alterar. A gente pode mexer em cor também, mas isso acho que não vai ser necessário agora. Dá pra fazer alguns efeitos, algumas coisas assim. Beleza, não precisamos disso por enquanto. Beleza, vamos começar a corrigir as coisas. Primeiro, vamos mexer nesse Collider. A gente tem aqui um Polygon Collider e eu quero usar um Box Collider. Eu acho que vai ser mais simples e mais fácil de fazer funcionar bem. Então, eu adicionei o Box Collider, tá aparecendo aqui. Eu vou então remover o Polygon Collider, remover o componente. E o Box Collider agora eu consigo editar ele. Deixa eu puxar o personagem um pouquinho para baixo para eu conseguir enxergar ele. Ah, tá, a câmera tá me incomodando. Eu não quero visualizar isso, pronto. Então a gente tem que definir o tamanho da nossa hitbox. A gente pode editar nesse símbolozinho aqui, fica mais fácil, a gente consegue editar direto aqui na nossa cena. A gente pode mexer um pouquinho pra baixo aqui, um pouquinho pra cá, e um pouquinho pra cá. Pronto, eu vou dar uma colher de chá nos cabelinhos aqui. Isso aqui não vai contar como hit. E quando a gente for fazer os próximos sprites, as animações, essas coisas assim, a gente tem que sempre pensar como é que vai estar o nosso hitbox, o nosso collider. A gente pode então arredondar esses valores aqui. Size, ele saiu de quanto para quanto? X1 é isso aqui tudo. Se eu colocar .8, .75, .6, 625, valor quebrado mesmo. Em Y a gente pode deixar esse valor, na verdade não, 875. E daí eu vou dar um offset para baixo de 0.125. Não, metade disso. 0625. Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui se está bem certo. A gente pode, na verdade, deixar isso aqui um pouquinho para cima. Vai ficar um pouquinho melhor. Eu vou mexer nesse offset. Vou deixar zerado, talvez. Não, zerado é muito. 0.5. Ops. 0.5. 0.05. Aí, agora sim. Acho que assim vai ficar melhor. Agora, uma outra coisa que a gente tem que corrigir também é a ordem que as coisas aparecem na nossa tela. A gente tem alguns jeitos de fazer isso. A gente pode dizer, por exemplo, que nosso Sprite Renderer, a ordem que a sprite do personagem vai ficar em uma certa camada, a gente pode dizer se é 0, 1, 2 ou 3 e assim por diante. Quanto maior o número, mais pra frente ele aparece, se eu não me engano. A gente vai descobrir isso. Mas eu acho que um jeito mais fácil é mexer na posição de Z. Mas eu não sei como é que isso fica com os colliders, então a gente vai testar. Porque eu imagino que se, por exemplo, o tile map com os colliders dele tiver em um Z, tiver um Z1, por exemplo, e o personagem tiver em um Z0, então eles estão em planos diferentes, eu não sei como é que vai ficar a colisão entre esses objetos. Vamos testar. Não, ele funciona bem. Beleza. Ele só não tá bem certinho aqui o collider do personagem com o collider do tile map. Bom, tudo bem. Não vai ser isso que vai causar problemas. Vamos testar o nosso movimento, que no último vídeo ele estava meio esquisito. Ele provavelmente ainda vai estar um pouco esquisito, mas a gente pode testar. Anda pro lado, anda pro outro, pula. Ó, ele ainda tá atravessando ali. E aqui é engraçado porque o nosso Physics Ray, que detecta se ele tá encostando no chão ou não, ele tá mais ou menos nessa posição aqui, ó. Aí quando eu pulo, ele acha que tá sempre encostando, porque o início do raio tá sempre encostando nessa parte aqui do tile map. Então a gente também tem que corrigir isso. Então, corrigir esse clipe que acontece assim, quando a gente segura o botão, e corrigir a questão dos Physics Ray. Para a gente corrigir o clipping primeiro, a gente tem que alterar uma coisa aqui no nosso código. Deixa eu mudar aqui a posição do código. Esse aqui vem para cá e o init vem para cá. Ah tá, antes disso, tem uma coisa. Vocês estão vendo que o input e get button, eles não estão pintados como eles normalmente ficam? É porque às vezes, dependendo de como é instalado o Visual Studio, ele não reconhece o projeto do Unity automaticamente. Então a gente tem que vir aqui, Open, Project Solution, na nossa pasta do projeto 0, esse arquivo aqui, ó, Visual Studio Solution, e não é projeto 0. Então a gente pode abrir
Pronto, agora ele carregou o projeto, você consegue ver aqui no Solution Explorer. Eu vou dar um hide nessa linha aqui. E agora ele reconhece tudo que a gente já tinha antes. Beleza. Agora vamos pro movimento lateral de novo. A gente vai alterar isso aqui. Vai ser um rigid body.velocity. A gente vai alterar a velocidade do objeto. Vai ser igual, vai ser quase igual a isso aqui tudo, só não vai ter o time delta time. Então a gente pode copiar speed x vezes input x. O resto é 0, 0 e 0. Beleza, eu vi que ele tá reclamando. Ah tá, porque é um vetor 2, então esse último 0 não precisa. Ah tá, é o new vector 2, né? Legal, vamos testar. Salvar o script. Dar um play. Por algum motivo ele tá flutuando. Ah tá, porque eu coloquei 0 e 0. Eu não posso colocar 0. Antes a gente estava transladando. Então quando eu não queria mover o objeto, eu dizia que a translação era 0. Mas nesse caso a gente está setando uma nova velocidade para o nosso rigid body. Ao invés de eu dizer que a velocidade é 0, eu vou dizer que a velocidade em y vai ser igual à velocidade que já existe em y. E rigidbody.velocity.y. Vamos testar de novo. Vou dar play. Agora ele cai, deixa eu aumentar o tamanho da tela. Vou tentar pular. Legal, pulando bem alto. Olha só, agora ele não clipa mais. O que acontecia é que com o Translate, quando ele encostava aqui, quando se aplica Transform e Translate, ele não consegue entender exatamente que está tendo uma colisão, que ele não pode se mover mais. Já com o Rigid Body, ele consegue identificar isso e ele não deixa aplicar mais velocidade naquela direção. Então aqui está certo, funcionando perfeito. Só nosso pulo ainda está esquisito, ó. Ele não está voando porque a gente não corrigiu a posição dos nossos rays. Deixa eu testar o pulo de novo. Beleza, então vamos corrigir a posição dos rays. Vamos tentar entender qual que é a posição. A gente pode ver pelo size, pelo tamanho do nosso collider, ó. Ele é 0.625 no total. Então da metade até um dos lados é metade disso daqui. 0.625 dividido por 2. Isso aqui é a posição em X do nosso ray. E lá no check grounded, a origem do bottom right ray em X vai ser esse valor que... Opa, ele não copiou. Esse valor, beleza. Em Y vai ser negativo. A gente pode diminuir um pouquinho só para ele ficar um pouco para dentro do collider, para garantir que não vai ter problema. O que tá reclamando? Double. Como assim? Menos 0.3. Tem outro menos aqui. F. Não entendi. Que estranho. Quando eu copiei da calculadora ele ficou reclamando, mas tudo bem. 0.3. Beleza. Salvar. Vamos ver aqui de novo. Deu algum erro? Unexpected character. Que esquisito. Vamos refazer isso aqui. 0.3f, vírgula, que mesma coisa. Menos 0.3f, vírgula. Agora não deu nenhum erro. Então aparentemente se eu copiar da calculadora um valor e colar aqui no Visual Studio, ele dá problema. Bom saber. Então vamos testar agora. Ele tá a escala, dá play, anda para um lado pro outro, pulo, ainda tá estranho. Ele tá pulando para sempre. O que eu fiz de errado? Eu consigo dar um debug draw? Deixa eu lembrar como é que faz. Debug.draw ray. Vamos ver como é que vai. O que vai acontecer aqui? Dá um play pra ver se ele vai mostrar alguma coisa. Ah, ele mostra aqui, ó. Esse aqui é o ray. Se a gente pular, ele... Olha só. Que engraçado. A gente tem alguma coisa errada no nosso código. Vou procurar aqui. Eu vou ver se ele tá marcando grounded. Ele deveria estar, porque a gente não alterou nada. True. Ele tá marcando true sempre. O que pode estar acontecendo, provavelmente está acontecendo, é que o nosso ray tá interceptando, digamos assim, o collider do nosso personagem. Então ele tá encostando aqui. E qualquer collider que ele encostar, do jeito que a gente tá agora, do jeito que a gente tá no nosso código, ele vai considerar que tá true, que tá no chão. Então a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que ignorar o collider do nosso personagem. O jeito de fazer isso que eu conheço é usando Layer Mask. Então eu vou vir aqui no Tile Map Grid. Em Layer eu vou criar uma nova layer, que eu vou dizer que é Ground, por exemplo. Ground é a Layer 8. Isso aqui vai ser no Ground. Ele pergunta se eu quero mudar também os objetos que estão abaixo do grid aqui.
Eu quero sim alterar, porque aqui no Tile Map que estão os colliders, então agora o collider tá na layer ground. A layer ground é a layer número 8. Eu posso vir aqui no Physics Raycast e dizer que agora eu tenho um layer mask. Ó, ele pede um layer mask com um valor inteiro. No nosso caso é, se eu não me engano, número 8. Aqui também. Agora, o que é para acontecer é ele só considerar os colliders da layer mask 8. Então eu vou salvar e vou testar. Agora não tá funcionando nada. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova variável que vai ser um private layer mask. Vou chamar de ground layer. E eu vou dizer que é um serialize field. Salvei. Agora eu posso vir aqui no inspetor, no personagem, ground layer nothing. Eu quero que seja ground, beleza? Agora aqui no código, a gente vai colocar o ground layer, que é a nossa layer mask, aqui no Physics Raycast, aqui onde ele pede o layer mask. Vamos testar agora deve funcionar. Play, tá marcando true, se eu pular, ele marca false. Agora tá funcionando como deveria funcionar. Se eu chegar aqui perto, marca true, marca false agora. Não alcanço. Ó, isso aqui também é um problema, que a gente vai ter que descobrir como é que corrige. Que eu pulo e seguro na direção da parede, ele gruda na parede. É bem simples, é só a gente criar um novo material que a gente tinha aqui, ó. Eu criei uma nova pasta chamada Physics Material. Dentro dessa pasta, apertando o botão direito, eu fui em criar Physics Material 2D. Essa opção aqui. E aí ele apareceu essa nova janela no Inspector aqui. Eu dei o nome de 0, só para testar. Eu disse que o friction, que é o atrito, é 0. E o bounciness também é 0. E aí eu apliquei esse Physics Material no nosso personagem. Então se a gente clicar no personagem aqui, for em Rigid Body 2D, ele vai pedir um material aqui, ó. É só a gente pegar aqui, arrastar para cá. Tá aplicado o material. Deixa eu salvar a nossa cena. E a gente pode dar um play e ver agora como é que ficou. Agora se eu andar até aqui, pular e segurar pro lado... Opa, tá travando sim. Falhou. A primeira tentativa ele falhou, travou. E agora não travou mais. Vou tentar corrigir esse problema também. Então, pessoal, duas coisas. Primeiro, a gente tem que corrigir a ordem das sprites, que a gente mexeu no Z antes, no começo dessa parte do projeto. Parece que não funcionou muito bem. O personagem está atrás da parede. Então, o que a gente vai fazer é criar sorting layers. Então, eu vou adicionar uma aqui. Aliás, mais de uma. Essa aqui vai ser para ground. Que eu não quero. Beleza. Sorting layers, uma é ground. A outra vai ser character ou characters. Beleza. Essa aqui tem que ser acima. E eu vou colocar uma outra que vai ser o background. Agora aqui em personagem, na sorting layer, eu vou colocar characters. No tile map, no sorting layer, eu vou colocar ground. E vamos ver se está funcionando do jeito que a gente quer. Ainda não está 100%. Será que tem que ser ao contrário? O ground lá em cima e o characters embaixo e o background em primeiro? Vamos ver se é isso. Isso, agora sim. Então, os sorting layers a gente estava fazendo ao contrário. Então, as primeiras layers são as mais do fundo e as que vêm embaixo são as mais da frente. Então, agora o character está embaixo do ground, está sendo renderizado em cima. Beleza. E para corrigir o problema do personagem ficar travando no nosso tile map, um jeito que funcionou pra mim, nas pesquisas que eu fiz aqui, foi o seguinte. A gente tinha o Tile Map Collider, e o que eu fiz foi adicionar um Rigid Body e adicionar um Composite Collider. Eu vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Ó, a gente tinha isso aqui. Então, tinha os vários quadradinhos do Tile Map Collider. A gente adicionou um Rigid Body 2D aqui no Tile Map. Então, Rigid Body 2D, ele é do tipo estático. E a gente adicionou também um Composite Collider. E agora, a gente vem aqui no Tile Map Collider e a gente ativa essa caixinha aqui, ó. Used by Composite. A gente ativa aqui, aí ele transforma todos os pequenos quadradinhos em um collider inteiro. E agora não tem mais o problema de ele ficar travando. E vamos testar de novo. Parece que tá funcionando bem. Legal, vamos ajeitar a altura do pulo. Vamos ver como é que tá a altura do pulo. Dá um bloco mais um pouquinho. Eu quero que quando a gente pule e segure o botão de pular, a altura máxima que ele alcança vai ser 2
tiles e mais um pouco, só pra ele conseguir subir no segundo tile. E no pulo mais baixo, onde a gente só dá um clique no botão de pular, o personagem pode alcançar talvez um tile e mais um pouco, alguma coisa assim. Tá, eu acho que eu vou aumentar um pouco o Initial Speed. Eu acho que tava em 5, né? Eu coloquei 4,5 por talvez 4,8. Aí eu aumento um pouco esse aqui, essa gravidade, a escala da gravidade. Vamos ver. Cliquei, alcançou o primeiro tile, tranquilo. Segurei, alcançou o segundo. Aqui ele não pula. Aqui ele pula. Certo. Aquela folguinha que eu deixei no Ray, a gente pode diminuir um pouco. Então, over 31. Beleza. Eu acho que tá suficiente. Não precisamos refinar tudo que tem pra refinar nesse momento. Vamos ver o que mais que a gente tem que fazer. Então, a gente corrigiu aqui. Done. A gente tem que criar agora um nível de teste. Vamos ver. Bom, esse foi o episódio 7. Ele foi um pouquinho mais longo porque a gente teve que ajustar bastante coisa. E no próximo vídeo a gente vai começar a criar o nosso primeiro nível de teste. E vamos criar também um sistema que vai fazer a gente passar de um nível pro outro. O nosso jogo vai começar a ficar com mais cara de jogo de verdade. E a partir daqui as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas em questão de lógica, em questão de programação. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum feedback ou alguma ajuda que você queira me dar também, é só comentar aqui embaixo. Você pode deixar também um gostei no vídeo caso você queira. E se você quiser continuar acompanhando o desenvolvimento desse jogo, você pode se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima.